É isso. E depois também tem aquela coisa, o tarô, a astrologia é mais antiga, né? O tarô ele é recente, ainda tem que ser muito bem explorado. Ainda a gente vai ter que fazer muitos simpósios de tarô, tem muita descoberta ainda para fazer, né? Um caminho longo pela frente. O tarô é relativamente novo, né? E essa coisa de que o tarô funciona, não importa, a gente sabe disso, né? Por que funciona? Aliás, quem sintetizou muito bem isso tudo, eu achei, o Olavo de Carvalho, ele foi astrólogo antes de ser pensador, né? Quer dizer, filósofo. E ele disse uma vez, acho que na revista Galileu, ele disse uma coisa muito legal. Eu não sei se a fala é dele ou se ele apenas replicou a frase de alguém, eu acho que ele replicou. Mas bem, foi ele que disse na Galileu que a astrologia, ela não é uma ciência, ela é um problema científico. Ela funciona, assim como o tarô funciona. Por que funciona? Eu não sei. A gente pode ter várias conjecturas, falar em sincronicidade, vai ter uns que vão dizer que não é sincronicidade, que é lei de causa e efeito. Mas por que funciona? Eu não sei, é o grande mistério da vida. O Bola sempre diz, eu concordo, que a astrologia ela dedica 1/12 de si ao mistério. A casa 12. Então a gente não entende tudo, não precisa entender tudo. Meu ascendente touro é muito prático, funciona, eu uso. Agora, por que funciona cientificamente, eu falo, escuta. É você querer explicar cientificamente a astrologia e tarô, é que nem você querer pegar uma bola e querer encaixar no recipiente quadrado. Vai entrar, mas vai ficar um monte de buraco. Por aí. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Você fala que o tarô é assim, você está falando que está conseguindo utilizar o tarô, né? Exatamente, porque ele aparece, né, no século XIV, aliás, também na Índia aqui, que tem de pra caramba na história do tarô, mas a astrologia é mais antiga, né, e o tarô ele é bem mais recente, né? Então existe uma polêmica de onde surgiu o tarô. Uma coisa importante, ele não veio da Atlântida. O tarô tem um mistério, porque a astrologia ela tem data, ela tem origem. O tarô se perde. Você estuda, não sei, ele tem alguma origem mais provável para o tarô, assim, mais aceita historicamente falando. Historicamente, ele surgiu no humanismo, entre a Idade Média e a Renascença. Os primeiros registros históricos do tarô. Antes disso, não existe registro nenhum histórico, nenhum nada. Existem aquelas coisas, por exemplo, que as pessoas dizem às vezes assim, que uma ordem tal data do Antigo Egito. E aí o tarô, né, é um saber que data do Antigo Egito. Isso surgiu muito no século XVIII, XIX, eles tentaram colocar algumas datas, algumas questões, até porque não existia acesso a documentos, não existia muito material para pesquisa. E era uma época em que a egípcia ainda não tinha sido descoberta, então eles achavam, alguém tem que encontrar, né, a cifrar aquilo. Então foi especificamente uma pessoa, um idólogo, chamado Antônio Flores Pedrolinho, ele suscitou essa ideia de que o tarô nasceu do Egito, ele fez uma relação das cartas do tarô com as fotografias, com os eróticos, começou a traduzir um monte de artigos. E aí ele foi aclamado na Europa toda, ele fez fama, ele fez fortuna, então foi assim, um historiador muito famoso. Mas 20 anos depois, o Champollion descobriu realmente a escrita egípcia, através da pedra de Rosetta, e tudo que ele havia dito que era verdade, não é. Pois é. Aí, dentro do meio acadêmico, ele acabou, mas ele cresceu dentro do mundo ocultista por causa dessas ideias. Sim, eu fiz um curso de egiptologia de extensão da Faculdade de Filosofia, e o professor de egiptologia ele foi muito claro, ele disse assim, olha, adoro tarô, mas o tarô não nasceu no Egito. Não há nenhuma referência histórica de tarô no Egito. Existe pode vir conhecimentos, tudo veio do Egito, né? Muitas informações brotam de lá, tem informações lá contidas do Egito sem sombra de dúvida nenhuma. Nós da Atlântida, que é mais longe ainda, a gente então tem isso, né? Mas o tarô, graças a Deus, acho que a gente está conseguindo limpar, ainda tem que ser muito conversado. As pessoas acreditam que o tarô veio de ser médio, o tarô veio de Atlântida, né? Tem que começar. Pode perguntar. Em relação à questão da sincronicidade, alguns estudiosos do mundo, eles interpretam a questão da sincronicidade, porque muitas pessoas discutem e debatem a respeito
das ideias de Jung, né? Então isso existe também assim, uma leitura muito unânime assim, da interpretação dos seus textos, que é muito complexo. Então, se por exemplo, Jung dá um exemplo de um atendimento que ele estava fazendo a um paciente, e que ele estava pedindo para que o paciente relatasse seus sonhos. E de repente, naquele momento, ele relata isso, um escaravelho. Sim, tem a história do Bate na escaravelho. janela, e isso fez o paciente se recordar daquele momento que tinha sonhado com o besouro. Então ele classifica esse fenômeno de sincronicidade. São eventos que acontecem de maneira sincrônica, mas sem que haja necessariamente uma relação de causa entre eles. Sim. Mas para alguns que leem Jung, eles acham que o fato daquele fenômeno sincrônico ter acontecido naquele momento, ele não foi ocasionado por alguma força, digamos assim, paranormal ou uma força que causa essa sincronicidade. Foi um evento para alguns que interpretam Jung plenamente aleatório. Ele só se torna sincrônico por causa da repercussão psicológica que acontece no momento que ele acorda. Mas aí eu só queria trazer para o campo da astrologia, para a leitura talvez esotérica, não sei se enquadra dentro disso, se há essa relação de casualidade de uma força que provoca um evento sincrônico, né? Ou se a importância da sincronicidade ela está no sentido do psicológico. Tem duas coisas bem interessantes dentro do que você perguntou, que é escopo de pesquisas filosóficas extensas, e assim, eu não pretendo dar uma resposta, mas assim, bem, primeiro, lembrar de onde nasceu o contexto do conceito de sincronicidade. Amancio Friaça, ele costuma lembrar que a primeira vez que o termo sincronicidade foi usado por Jung foi se referindo ao amigo dele, Pauli. Pauli era um físico, Jung, né, um estudioso da psicologia, e na medida em que a amizade dele com o Pauli ia se aprofundando, o Pauli começou a sonhar com mitos e o Jung começou a sonhar com coisas da física. E aí ele foi percebendo que, na verdade, na amizade deles, eles criando uma linguagem neutra, uma linguagem que servia para a psicologia e servia para a física. Aí quando o Pauli morre e o Jung vai fazer uma homenagem a um amigo no dia do enterro, ele fala, meio que brota espontaneamente da cabeça dele, de que maneira eu poderia chamar essa poderosa ligação de duas pessoas que não se conheciam e que foram trocando informações sem se conhecer, senão sincronicidade. A ideia de Jung sobre sincronicidade não é uma ideia de causa e efeito. Na verdade, o esoterismo está coalhado da ideia de causa e efeito, que vem, eu costumo dizer que vem de Descartes. Vem de quando Descartes faz a divisão das águas na filosofia e estabelece o pensamento mecânico. Né? Então, a partir daí, tudo tem uma causa e tem um efeito. Isso não é o pensamento mágico. Porque para o pensamento mágico não precisa necessariamente haver uma causa e um efeito. Ou seja, para a astrologia, eu sei que existem pessoas que dizem que porque Saturno passou ali, isso desencadeia em mim uma outra coisa. Aí eu lembro Paracelso. Paracelso dizia que o homem é céu, o homem é terra, o homem é tudo que há no universo. Quer dizer, Saturno fora é apenas o espelho do Saturno dentro. É como se fosse um ponteiro de um relógio. Você pega um relógio e arranca o ponteiro menor, porque eu não gosto das horas, não deixa de existir a passagem do tempo. O ponteiro apenas indica a passagem do tempo. Aí, como já me sugeriram, deveria explodir Plutão. Né? Plutão é ruim, etc. Ele explode o planeta. Se Plutão explodisse, tudo que ele significa continuaria existindo. A gente perderia apenas a referência do ponteiro. Agora, uma coisa na sua fala me chamou a atenção que eu acho bem interessante, que é, será que as coisas têm um sentido já prévio, ou será que o sentido só se dá porque eu criei o sentido? É uma questão filosófica profunda, tipo, aquela carta do tarô, ela já tem um significado prévio, ou ela só tem significado porque eu encaixei? E se tivesse sido qualquer outra carta, eu teria encaixado um significado. Eu acho que as duas coisas. Porque assim, é fato que as cartas do tarô têm significados. Eu não posso, por exemplo, tirar a torre. Eu pergunto assim, qual será o destino do meu relacionamento amoroso nesses próximos meses? Eu tiro a torre, que é uma carta de máscaras que desabam fulminantemente. Eu não posso dizer, você viverá uma fase romântica na sua vida. Quer dizer, eu não posso inventar qualquer sentido, eu não posso enfiar qualquer coisa naquela carta. Ela vai ter um sentido prévio. Mas eu concordo quando a gente pensa assim, que o sentido, o sentido significante, ele pode ter vários significados. Então eu posso tirar, por exemplo, lembrando
uma questão de criação de sentido. Eu tirei a torre para uma pessoa, falando sobre relacionamento, falando sobre o final do relacionamento dela, e a pessoa disse, mas que bom. Aí eu fiz, por que você não estava contente com esse relacionamento, você queria que acabasse? Ele disse uma coisa que eu achei bárbara, ele disse, não, é porque se é falso, é bom que acabe assim de vez. Quer dizer, o sentido que ele deu para a coisa foi um sentido, foi outro. Foi graças a ele. Não é que a carta também diz isso, mas você pode dizer isso, martelar na cabeça da pessoa, e ela só vai choramingar pelo leite derramado. Aí foi competência dele. Aí eu acho interessante que a palavra sentido, ela é um anagrama da palavra destino. Na nossa língua a gente pode fazer essa brincadeira, né? Se eu pego as letras de sentido e as letras de destino e rearranjo, eu transformo uma palavra na outra. Então sentidos criam destinos, né? E Jung tem uma frase sobre isso, né? Acho que o hábito cria o caráter e o caráter cria o destino. Mas é uma pergunta boa, assim. É uma estrofe. Várias respostas. Oi? É uma estrofe Hindu. Então em Jung pensamentos, porque eles formarão as tuas palavras. Vigia tuas palavras, porque eles formarão teus atos. Vigia teus atos, porque eles formarão teus hábitos. Teu ato será o teu destino. perfeito. Isso.